Vamos lá? Nessa primeira parte aqui, isso é um tema super legal. Tem um primeiro, mas eu acho que talvez o segundo capítulo desse livro, que é o Desenvolvimento do Pensamento Biológico do Mair, e ele é muito legal para quem tem costume de ler um pouco mais. Eu vou colocar ele online, eu estou pensando em colocar ele como uma atividade alternativa. Quem quiser entregar uma resenha, são mais ou menos 50 páginas, mas é um texto sobre história da biologia. Quem quiser fazer isso como atividade extra, eu conto como ponto extra para a disciplina, tá? Mas eu não vou obrigar ninguém a ler tudo, porque é bastante coisa. Mas eu recomendo bastante, um livro que eu li, 900 páginas, vale muito a pena para quem gosta de biologia, como vocês são biólogos, né? É um livro muito interessante, vocês vão ver por quê. Então, quando a gente fala aqui de mudanças, como que a biologia mudou ao longo do tempo, isso é uma coisa legal do Mair, porque ele é também um historiógrafo, ele era um historiógrafo. Então, ele fez, a primeira pessoa a fazer esse grande compilado das mudanças nas ideias dentro da biologia, né? Então, se a gente começa pensando em sistemática, taxonomia e tudo isso, todos os homens primitivos, de alguma forma, eram naturalistas. Você obrigatoriamente tem que saber, né, como que os bichos e as plantas, onde você vivem, quando que eles se reproduzem, quando que é melhor você encontrar, já que a sua vida depende disso, né? E pensando em sistema de crenças e como que as nossas sociedades eram organizadas antes do judaísmo, que é quando você tem, né, a primeira grande religião monoteísta surgindo no mundo, a maioria das religiões era animista, como eram os vikings, né? Todas as coisas têm vidas, plantas, os animais, mas as pedras, as montanhas, as nuvens, isso são religiões ou crenças que a gente chama de animistas, certo? E é muito importante prestar atenção nisso porque a volta do mundo, principalmente do mundo ocidental, para uma religião monoteísta é muito importante. Alô, vocês estão todos aí? É muito importante para o pensamento, para a evolução do pensamento biológico. E como que a biologia encara diversos temas, tá? A gente tem muito pouco conhecimento sobre como que essas civilizações antigas compreendiam a biologia. Então, qual é o nosso conhecimento sobre o conhecimento biológico deles? Que a maioria dessas civilizações animistas, né, e muitos 1000 anos antes de Cristo, não tinham escrita. A gente vai ter escrita cuneiforme apenas a partir de mais ou menos de 3000 anos antes de Cristo. E a partir daí a gente começa a ter registro mesmo do que está acontecendo, né? Deveriam saber muito mais do que a gente acha, mas isso não está registrado, né? Como está registrado nesses outros grupos, né? Que a gente vai ver aqui para frente, né? Então, a antiguidade, a gente começa, no pensamento científico mesmo, vai começar com os gregos, né? Então, você tem dois grandes poemas épicos, né? Que é Homero e Hesíodo, e eles retratam uma coisa muito interessante nos gregos que a gente nunca pensa. Mas os gregos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em múltiplos deuses, né? Isso é um contraste muito grande com os judeus, cristãos e islâmicos. E, né, pasmem, o politeísmo basicamente é o que permite o início da filosofia e da ciência. Porque nas religiões monoteístas, principalmente naquela época, né, hoje em dia nem tanto, né, judeus, cristãos e islâmicos acreditavam em dogmas revelados. Então as coisas acontecem porque existe uma explicação divina no sistema de crença deles. Então você não tem por que questionar, nem por que pesquisar porque essas coisas acontecem, né? Mas a filosofia surge e depois só vai ressurgir de novo na Renascença quando essas religiões tomam forma muito grande por causa dessa característica politeísta dos gregos, tá certo? E não só dentro dessas características politeístas, na evolução da filosofia e da ciência grega, a gente vai ter 3 grandes tradições importantes para a biologia. A primeira delas, obviamente, é a de história natural. Então os gregos são os primeiros a documentar de forma sistemática, certo? Como animais domésticos, principalmente começando com animais domésticos pterofrastos, né? E eles estimulam o estudo da anatomia e da medicina. Então essa ciência baseada em história natural e em observação, uma busca de respostas baseada em informação, era uma coisa muito importante no mundo grego. E a gente vai ver quando você entra na Idade Média, as coisas mudam um pouco. As pessoas, aliás, muito antes, entre os próprios gregos mudam, né? Quando a gente chega em Platão, as pessoas tentam buscar resposta para as coisas como? Pensando profundamente. Quantos dentes tem um cavalo? Você pensa em soluções em que hoje em dia para a gente é uma tolice. Você vai fazer o quê? Você vai olhar.
Você vai procurar os dados. E para essa tradição aqui do Aristóteles, do Teofratos, que trabalha mais com animais domésticos, certo? Nesse grande grupo aqui, né, voltado à medicina, existe uma parte de observação muito forte na explicação das coisas. Tá? E aí você tem o surgimento da filosofia, então são três grandes tradições, né? A primeira é a história natural, a segunda é a filosofia, certo? Então você tem os jônios começando com explicações naturais para fenômenos naturais. Você tem pouca influência dessa filosofia dentro da biologia, mais dentro da fisiologia, tá? Mas representa o início da ciência, de perguntas e assim por diante. E outros grupos ali dentro, como Pitágoras, trabalhando mais com a numerificação de tudo, quantificação, certo? E outras linhas filosóficas dentro dos gregos aí. Tá? De alguma forma, todos abordaram biologia, certo? Mas não foi uma coisa preservada historicamente, como você tem, por exemplo, Aristóteles e Teofratos, que a gente vai falar um pouco mais. E você tem uma tradição biomédica, não é à toa que o nome Hipócrates aí, conhecido justamente por causa dessa área, e que fundamenta as bases de anatomia e fisiologia, certo? Ele é o foco da biologia pós-Aristóteles até o século XVIII. É uma coisa mais voltada para a anatomia e para a fisiologia e medicina. Mas a gente vai ver de uma maneira muito peculiar, se você for pensar como a gente pensa a biologia hoje em dia. Tá? Aí a gente surge com o que eu falei para vocês, depois desses grandes grupos, um dos discípulos do Aristóteles, que é o Platão, e o Platão dedica grande parte da vida dele à geometria, certo? E na geometria ele acaba criando uma linha filosófica, tá? Que é muito complicada, dessa daqui. Isso aqui contamina a biologia durante 2000 anos. Vocês sabem o que é esse essencialismo? Alguém tem ideia? Todos os animais da Terra, eles são considerados como mal. O cavalo, ele existe um plano divino, o cavalo perfeito. O da Terra, ele é uma versão falha e daquilo. Sim. Na verdade, isso aqui não vale só, por exemplo, para animais. Para tudo. Tudo existe no plano das ideias de uma forma perfeita. Existe o modelo ideal de cadeira. Se você chegar aqui e medir todas as cadeiras, você vai ver que tem desvios. Esses desvios são desvios da essência. Por isso que as primeiras descrições de espécie, elas passam para uma pessoa delimitar o que é um tipo. O tipo representa da melhor forma possível a essência da espécie. Se existe uma essência, existe uma ideia central, existe uma imutabilidade. Isso passa 2000 anos, vai ser quebrado só lá, de maneira contundente, com Darwin, apesar de várias pessoas surgirem com ideias que eram contra isso daí. Né? Demora 2000 anos para a gente se livrar disso daí. Né? E basicamente via Darwin a gente vai quebrar esse paradigma. Né? E isso daqui é o que perpassa a filosofia do Platão. Isso aqui vai ser absorvido depois nas primeiras fundamentações filosóficas, certo? Da teologia católica. Que o conhecimento real ele não é adquirido por observações. Não é adquirido por observações. Era isso que ele acreditava. E não precisa ir muito longe, né? Ele tem uma ênfase na alma e no arquiteto do universo. Isso aqui vai fazer uma conexão direta com o dogma católico. E o dogma católico, de determinada maneira, para os filósofos também é considerado como um neoplatonismo, ou seja, um novo platonismo, uma readaptação das ideias de Platão. Ele foi um desastre para a biologia, porque alguém que diz que o conhecimento real não é adquirido por observação é sacramentar o fim da biologia. E a gente vai ver que demorou quase 1100 anos para alguém voltar a dissecar um corpo. Por isso que essa idade, né, esse período da humanidade é considerado a idade das trevas, né? Porque para o conhecimento foi gravíssimo, imagina. Quando as pessoas iam falar qualquer coisa de corpo, né? Ou, por exemplo, esse é um exemplo dado no livro. Quantos dentes tem um cavalo? O que o pessoal fazia? Eles iam lá e pegavam um livro do Aristóteles, que foi absorvido pela Igreja Católica como a grande verdade, e falavam, o livro do Aristóteles diz que o cavalo tem, né, tantos dentes. Então o cavalo tem tantos dentes. Ninguém saía para contar os dentes de um cavalo. Não fazia parte, certo? A emancipação contra o pensamento platônico caracteriza o surgimento do pensamento biológico moderno. A gente se emancipa contra isso e fala, não, a gente vai correr atrás de evidência agora, a gente vai testar a hipótese e assim por diante. Certo? O Platão foi assim. A ideia de finalismo é dele também. De quê? E da finalidade. Todos evoluem com uma finalidade.
Então, isso aí é teleologia e teleonomia, né? Então, teleologia é que tudo tem um objetivo, né? Tudo tem um fim. Eu não sei se é dele que vem, mas isso é muito forte na Idade Média, na escola alemã, principalmente Leibniz. Eu não sei se eu falei para vocês, tem um livro, eles viviam brincando com o outro, né? Os filósofos alemães e os filósofos franceses. Tem um livro do Descartes que se chama Cândido ou Otimismo, que é justamente o Cândido, ele tem um filósofo que é o mestre dele, chama Pangloss, e o mestre dele diz que tudo vai para o melhor. Se alguma coisa está acontecendo ruim aqui, é porque em algum lugar está acontecendo alguma coisa boa. E o livro descreve a desgraça da vida, né, do Cândido, que só se ferra, né? Tudo dá errado na vida dele, mas ele fica, então assim, é um sarcasmo do início ao fim, e o Voltaire, desculpa, não é Descartes, é o Voltaire, zombando do Leibniz. E essa ideia em biologia de que as coisas vão para o melhor, que existe um progressionismo dentro da evolução, por exemplo, também é chamado de panglossianismo. Agora, eu não sei se começou com o Platão. O que eu sei é que com Aristóteles era bem diferente. Eles são interligados indiretamente nessa figura curiosa, né? Porque se você prestar atenção, você tem Platão apontando para cima e, né, Aristóteles apontando para baixo. Então, Aristóteles trata com o mundo real, natural, e Platão, apesar de eles nunca terem se encontrado na vida real, né? Um morreu antes do outro nascer, certo? Mas isso exprime um pouquinho, né? De azul você tem o Aristóteles, né? O Platão era um comunista. Estou brincando, não existia comunismo nessa época ainda, mas está de vermelho, a gente já desconfia, né? E a maior contribuição para a história natural, para a biologia como um todo, antes de Darwin, é do Aristóteles, né? Ele passou um grande tempo, né, organizando e estudando organismos marinhos nessa ilha, né, na costa da Grécia. E é curioso, né, porque ele morreu justamente numa ilha dessas, depois de um certo tempo. Né? Houve uma invasão de um exército inimigo e ele estava desenhando coisas na areia, estudando. E a pessoa levantou, pisou nos desenhos dele, isso que eu ouvi. Né? Ele levantou, a pessoa pisou nos desenhos dele, ele gritou com o guarda enfiou uma espada nele, sem saber quem ele era. Mas esse é um dos casos que eu ouvi. Ele é a primeira pessoa a reconhecer as subdivisões dentro da biologia, tá? E o valor das comparações. Então, você fazer comparações entre organismos para ver o que acontece com cada um deles, que é um método comparativo, que fundamentou boa parte da fisiologia, vocês vão ver. Quem fundamenta isso primeiro é o Aristóteles. E ele descreveu a história de vida detalhada de diversos animais aqui. Então ele via como os animais nasciam, cresciam, reproduziam e morriam, quantos ovos eles colocavam, aonde, como e assim por diante. Né? A primeira pessoa a se interessar por história natural e documentar isso de maneira muito clara. Né? Um profundo interesse pela diversidade orgânica. Tá? Foi um dos primeiros a tentar definir como era a vida da vida, da biogênese. Ele, na verdade, muita gente defende isso, né? Mas a gente vai tocar nisso aqui um pouquinho, né? Então, ele estava muito preocupado não só o como, né? Como que as coisas acontecem, mas por quê. E essa é uma pergunta fundamental dentro de biologia, por que que as coisas acontecem de determinada maneira, né? Só que a crença pessoal dele de universo, de como que as coisas aconteciam, impediram totalmente a crença dele de evolução. Ele acreditava no universo estático e imutável. Não necessariamente no universo divino, como a maioria das nossas sociedades acreditam hoje em dia, mas ele era politeísta também, né? Mas ele acreditava que o mundo não mudava, que ele era perfeito e estático. Então isso é praticamente impossível ele propor qualquer coisa com a evolução. Ele tinha critérios próprios para classificar animal, então ele é o primeiro a classificar vertebrado, invertebrado, animais com sangue, sem sangue, assim por diante, mas ele nunca criou um sistema de classificação formal, certo? Os primeiros sistemas de classificação formal, eu vou mostrar numa apresentação que eu só vou deixar online para vocês, são sistemas que são destinados basicamente à medicina e alimentação. Então, os primeiros grandes sistemas de classificação de animais são para a identificação de plantas e animais úteis, certo? E ele era, acima de tudo, um empiricista. Ele baseava as conclusões dele em observação. Né? Então, é empírico, você tem que ir lá olhar, você tem que testar e fazer observações, né? Numa busca realmente incessante pelas causas.
Na verdade, ele fica parado no tempo, depois que a gente toma um rumo completamente diferente na filosofia do mundo e nas ciências, mas ele é praticamente o pai da biologia, pelo menos segundo o Mair e algumas outras pessoas. Essa tradição dele é interrompida por uma visão de mundo cristão, ou pelo menos a primeira visão de mundo cristã que a gente tem, numa teologia cristã de conceito de criação, onde o mundo foi recentemente criado e todo conhecimento está contido na palavra revelada. Certo? Então, se você for levar o hardcore, né, se você for levar o radical mesmo, a teologia cristã da palavra revelada, você não tem como perguntar nada. É sorte que a gente flexibilizou essas coisas ao longo do tempo, permitindo que as duas coisas coexistissem, né? Ou que elas coexistam, né? Então, o porquê não faz sentido perguntar, né? E o mundo é o melhor dos mundos possíveis, como eu falei aqui, né? O Leibniz é um que fala isso, certo? E a visão, né, do pessoal era frutificar e multiplicar, encher a terra e sujeitar-a, né? Então você sujeitar a terra, dominar sobre os peixes do mar, as aves e assim por diante. Isso está no Gênesis, certo? A natureza é subserviente ao homem e não tem nada da sensação de unicidade, ou seja, de coisa única que a gente tinha antes disso, quando a gente tinha os animistas e budistas. Então, antes disso a gente tinha uma filosofia completamente diferente na grande maioria do mundo. E essa visão cristã toma um rumo bem diferente. Além, professor, acrescentando em relação à teologia cristã, de que nos dias da criação era, como ele falou, aumentando, né, a finalidade. E quando chega no último, Deus disse que era muito bom. Os outros eram bom, mas aí quando chegou, né, terminou a criação lá. Então no dia do homem foi muito bom. Foi muito bom. Então também, na teologia cristã, é o que baseia esse pensamento de que a evolução ela segue uma escada de grau de importância. Antropocêntrica. E é muito importante. Também é antropocêntrica. É muito importante dizer o homem, né? Porque se você for olhar as escalas que eles faziam, geralmente a mulher estava abaixo do homem, em escala evolutiva. Depois eu mostro algumas figuras dessas. Existem. Santo Agostinho dizia que a mulher não tinha alma. O Santo Agostinho é um cara complicado. A sorte que a gente conseguiu se livrar dessas influências ao longo do tempo e conseguir fazer uma religião e uma cultura mais inclusiva, né? Santo Agostinho e São Paulo são teólogos mais radicais, né, dentro da igreja, né? Apesar disso, a gente tem linhas dentro da igreja, que a gente vai ver ali, de teologia natural, por exemplo. Tem um grande impacto na biologia e um impacto mais para frente relativamente importante, né? Para essas pessoas, a natureza era o análogo natural da Bíblia. Estudar a natureza seria, na verdade, estudar a criação divina. Como tem muita gente que acredita hoje em dia. Seria ótimo, né? Tem um livro fantástico que chama Criação, do Edward Wilson, que é o cara da sociobiologia, o cara que estudava formigas e tudo isso, em que ele chama todo mundo para uma união nesse sentido. Ele fala, poxa, né, tem esse embate que ele acha, né, fugaz e sem importância entre religião e ciência, entre evolução ou não evolução. Fala, olha, o que você quer, o que você queira acreditar, né, se é a criação de vida ou se é um processo evolutivo, a gente tem que preservar isso daí. Porque se for criação divina mesmo, não tem razão maior para preservar do que né? Apesar de ele estar dizendo ali para a gente subjugar a terra. Né? O pessoal escolhe uma palavra ou uma determinada passagem e fala, tá, já que é para a gente subjugar, vamos detonar tudo. Né? E esse pessoal não, da teologia natural, acharam que estudar a natureza, né, suplementa a teologia da Bíblia. Né? E o São Tomás de Aquino é um grande difusor disso daí. Né? O quinto argumento dele para a existência de Deus é a ordem e a harmonia do mundo. Atestam a existência de um Criador. Tá? Essa era a ideia dele. E essa é uma das linhas que vem forte aí e que permite a continuidade em determinado grau do estudo da natureza, ainda que com um grande problema de você não procurar evidência, como eu estava falando para vocês. Tá? E aí tem uma série nessa visão cristã aí da Idade Medieval, como eu estava falando, você tem uma principal escola filosófica que é dos escolásticos. Eles não são favoráveis a você estudar história natural. Eles são racionalistas bendos, né? Isso trazido de dentro do Platão, você encontra a verdade pela razão. Desprezavam você ter que ir no mundo natural buscar as coisas. Quem pensa melhor, né, é quem encontra a verdade. Linneu era adepto de boa parte disso daqui.
Só que não, né? Ele falava que ele pensava muito bem, ele conseguia ver os padrões e encontrava os melhores caracteres para separar os grupos, mas a gente sabe que lá escondido no museu ele estava olhando e comparando todo mundo, é óbvio, né? Mas ele dizia que ele tinha pensado e falava, não, o grande caractere para separar as plantas, digamos, são a parede reprodutor, né, das flores. Eu não lembro qual que ele defendia, mas cada um defendia uma coisa diferente, certo? Mas muitos falavam que faziam isso mais para frente, né? Para se aderir a essa escola, principalmente, que é uma escola muito importante, né? O São Tomás de Aquino, na verdade, adotava Aristóteles, e como eu falei para vocês, isso passou a ser a autoridade revelada. A autoridade da palavra revelada foi estendida a Aristóteles, então o livro dele passou a ser o livro adotado por tudo, certo? Isso passa por muito tempo, né? Então, é quebrado mais ou menos por esse duque aqui, se eu não me engano, que é o Frederico II desse lugar aí, certo? E ele publica um livro que chama Arte da Falconaria, né? E ele burla tudo isso daí e faz um grande tratado de morfologia e biologia das aves, porque ele adorava falcões, né? Então ele começa a observar, né? Estuda bastante os animais, e não só isso, com muito dinheiro ele vai ser o principal financiador da Escola Médica de Salerno. 1150, a gente saiu de antes de Cristo lá. Todo esse período que eu falei para vocês, aqui o pessoal vai voltar a dissecar cadáveres. Mais de 1000 anos sem ninguém dedicar tempo à observação. E boa parte desses começam a dissecar cadáveres em busca do quê? O que você estaria buscando no cadáver? Pensa nesse mundo que você está aí. O que você vai buscar? Respostas. Hã? Respostas. Não, sim. Mas o quê? Qual que é a pergunta? Não, você está buscando uma resposta. Como é que funciona? Como se cuidar de algumas coisas. Aonde fica alojada a alma? Então os primeiros grupos começam a dissecar, né? Por quê? Porque isso era o que movia a sociedade naquela época, né? E o efeito dessa escola de Salerno é brutal. As universidades renascem, pessoal, né? Na Itália, elas estão sob ameaça hoje em dia, mas elas renasceram nessa época. Na Itália, na França, na Inglaterra. Então, Montpellier, Bolonha, Padova, Oxford, Cambridge, todos esses lugares são influenciados, né? E a maioria ainda são centros escolásticos, ou seja, naquele tipo de filosofia que eu falei para vocês, e importantes para a anatomia, certo? Só que nesses lugares, o que acontecia? Como é que era uma aula de anatomia? Ou como é que funcionava? O especialista discursava sobre o livro principal que tinha sido escrito pelos gregos e dava a interpretação dele daquele livro. E não partia para uma mesa e começava a dissecar para ver o que tinha em cada um daqueles lugares. Certo? Então, a tradição escolástica era essa, de discussão, de interpretação dos livros que já são a verdade. Certo? E por isso a biologia seguia dormente, né? Nas universidades, elas são importantes para a ciência toda no final do século XVIII e XIX, certo? Mas ela continuava dormente para a biologia, enquanto na física, na cosmologia e na lógica, elas já estavam a todo vapor, certo? Exceto para aspectos humanos e médicos, na biologia estava tudo parado. Por que isso, né? Seria que resistências a perguntas sobre a criação divina? Será que tinha alguma coisa? Né? Mas a física também está ligada a isso, a origem do universo. Né? A gente vê as universidades aqui quebrarem com, né, o heliocentrismo, não, o terrocentrismo que está voltando aí, né? Sem evidência, mas é assim que funciona. Né? Mas elas quebraram com esse tipo de paradigma. A Terra não é mais o centro do universo, o Sol passa a ser o centro do universo, depois eles descobrem que o universo é muito maior do que a nossa galáxia e assim por diante. Então, por que será, se a física está abundando? Será que havia maior prestígio pela matemática? Certo? Aqui eu acho que pode ser mais interessante. Ou a diversidade, né, diferente. Cada continente que eles começaram, a gente estava começando a descobrir aqui a biodiversidade no mundo. Então você chegava num lugar sobre as mesmas leis da física que encantavam todo mundo, a gravidade, né? Tudo que você fazia, os astros. Então, a partir do momento que você cria uma descrição matemática do universo, que é o que o Newton faz, todo mundo começa a conseguir prever as estações do Sol, Lua, né, quando que vai passar cada um dos planetas, com uma precisão enorme. Aquelas fórmulas descreviam um universo previsível. E isso mimetiza uma ideia de um criador, se você tem uma fórmula simples para descrever. E a biologia estava aqui como
né, o fio desgarrado. Ó, cada continente que você chega, a diversidade é completamente diferente. Mas como se as leis naturais são as mesmas? Certo? Não se sabe ao certo porque demorou tanto e a biologia ficou tão presa, muito provavelmente por conta da complexidade dos temas que a gente aborda. E aí na Renascença, a gente tem esse interesse renovado pela anatomia, né, alimentado, né, pelas grandes viagens que se iniciaram com as cruzadas. E aí a gente começa a ver uma diversidade global realmente incrível. Pessoal, nessa época daqui, ninguém se dava conta, pensa no seguinte, que quando você olhava um fóssil, aquilo era resquício de um animal que tinha vivido em algum momento, era extinto. Eles olhavam fósseis e achavam que aquilo ali era o osso de algum bicho que estava em algum lugar no planeta. Porque ninguém compreendia evolução, ninguém compreendia extinção. Então não é nem absurdo você ver aqueles mapas que eles pensavam que tinha monstros enormes nos oceanos. É natural, é uma dedução lógica, né? Quando você viu um fóssil em algum lugar que você encontrou. Mas a gente começa a apreciar a diversidade viva ao longo do planeta, né? E a anatomia, você começa a sair desse debate das interpretações da obra daquele cara ali, Galeno, né? Entre os principais mestres e acaba sendo mais... Você sai dessa parte em que ela era mais importante que a dissecção. Então, algumas pessoas estão envolvidas com isso daí, né? Esse grande livro aí de 1543, já agora você tem esse cara participando das dissecções, ele criou novos instrumentos, corrigiu muitos erros dos livros que já estavam lá, então estava surgindo um cara empiricista dentro da anatomia. E ele tem diversos sucessores, e olha os nomes, né? Falópio, Eustáquio, então, trompa de Falópio, canal de Eustáquio, né? São todas estruturas que a gente tem dentro do corpo humano hoje em dia, nomeados, né? Esse aqui é uma pessoa importante dentro da botânica também, é descendente desse cara. São muito importantes para a anatomia, mas também para a anatomia comparada e embriologia. E dessa época você tem esse tipo de imagem aqui, que vocês podem não estar vendo direito aqui, mas tem gente até embaixo da mesa aqui, né? E aqui é um corpo sendo dissecado, né? E aí o nome dele, né? Eles faziam essas grandes secções ao vivo. Imagina, se agora o pessoal gosta de ver o pessoal tirar um sanguinho do nariz do outro, né, numa luta de MMA, imagina abrir um corpo, né? Então naquela época trazia grandes multidões curiosas para ver o que eles tinham lá dentro, né? Quanto mais novo o corpo, menos. Claro, com certeza, né? A gente sabe disso hoje em dia ainda, né? Então, para a biologia, né, a revolução científica da Renascença significou mais uma mudança de atitude para com a investigação. Então você contrasta com esses escolásticos, né, e passa a contestar as autoridades. Isso aqui acaba terminando com uma rejeição enorme contra a obra de Aristóteles. Só depois que ele é recuperado como sendo uma pessoa importantíssima. Por quê? Quando você começa a contestar essas autoridades, você começa a atacar todo mundo e quem foi absorvido, né, pela teologia católica para ser a palavra revelada na história natural foi o Aristóteles, não por vontade própria, né? A gente tem outras pessoas importantes na Renascença, como Galileu Galilei, né? E uma pessoa extremamente mecanicista, né, o tema que a gente coloca, e contribuiu relativamente pouco para a biologia, né, e na verdade contribuiu mais para atravancar as coisas do que qualquer coisa semelhante, né? Então o Principia, que é um dos principais livros de ciência, não sei se vocês já ouviram falar disso, provavelmente a maior obra que um cientista rivaliza, o pessoal da física adora falar do Principia, a gente fala da origem da vida, né? Eu ainda acho que a origem da vida é mais revolucionário, porque revoluciona a nossa própria existência, nosso próprio entendimento, né? Para bem ou para mal, você concordando ou não, ele é mais revolucionário, né? O Principia, ele é uma obra inacreditável. O cara inventou o cálculo diferencial, derivado integral, inventou isso para responder as perguntas corriqueiras que ele tinha aqui, né? E mais do que nunca, esse mecanicismo virou fashion, né? Porque, como eu falei para vocês, fórmula simples, você consegue prever aonde vão estar cada um dos astros no céu, uma coisa inacreditável. Então, você conseguir dar uma explicação matemática rápida para alguma coisa, né? Qual é a explicação do pessoal? Por que tem mais sangue quente? Claro, a fricção do sangue. Então, tem a fricção, gera calor, né? Por 150 anos a gente acreditou nisso, né? Então, assim, bom, hoje a gente acredita em cada coisa, né? Ou eu não, né? Mas... isso aqui para mim agora faz sentido. Faz sentido, né? Claro. Né? Faz sentido, né? Tem uma diferença enorme das coisas fazerem sentido e serem verdade.
Essa é a minha frase do dia para vocês. Pode fazer muito sentido, mas daí a ser verdade, existe um universo. Esse mecanicismo buscava uma união da ciência toda por um número mínimo de leis. Até hoje a gente tem muita gente tentando fazer isso. Só que os naturalistas da época estavam marchando no contrário, né? Descrições de centenas, de milhares de espécies, né? Atualizações, né, de Aristóteles e do Teofrasto, que é o sucessor deles. A gente estava mostrando que, na verdade, é tudo muito mais complexo do que a gente imaginaria, enquanto os físicos estavam reduzindo tudo a pequenas fórmulas fáceis de serem digeridas pelo pessoal, né? A gente começa a ter uma instrumentação, fruto dessa mecanização, começa a surgir Leeuwenhoek, microscópios e aquilo tudo, né? Até que a gente chega finalmente em 1668, alguém fala, olha, os insetos, na verdade, não são fruto de geração espontânea. Então, olha o tipo de coisa que a gente tinha que brigar, né? Alguém achava que você jogasse uma roupa suja ali no canto, fosse embora, brotavam, né, insetos e parasitas por geração espontânea, né? E não era bem isso. E em meio a tudo isso, a gente começa a ter as grandes viagens, aguçando ainda mais, né, essas descobertas, né? Foster, Humboldt, Darwin, todo esse pessoal começa a explorar o mundo e trazer essas novidades, expandindo inacreditavelmente os horizontes de compreensão do mundo dos europeus, né? A gente tem um crescimento enorme das coleções científicas, isso demanda classificações, várias pessoas, né? Por fim a gente chega em Linnaeus. Então, assim, eu não gosto do nome de coleção científica, e a gente vai falar um pouco mais disso, porque coleção dá a impressão de uma pessoa pequena, mesquinha, querendo mais coisa para ela mesma, né? Eu não gosto do nome coleção, eu gosto mais de arquivo científico, faz mais sentido, mas são fundamentais para a gente compreender a biodiversidade e continuar compreendendo a biodiversidade. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, né? O Linneu, na época, ele foi endeusado, depois ridicularizado por várias razões, né? Ele acreditava que, na verdade, uma das grandes vantagens dele era que ele mostrou que existe uma delimitação clara entre a maioria das espécies, a gente consegue discernir elas. Hoje a gente sabe que tem muita espécie que não é tão fácil isso, né? Mas ele delimitou o ente espécie de uma maneira muito boa, e isso exigia imutabilidade. Então, para que houvesse uma delimitação muito clara entre as espécies, ele não conseguia conceber a transição de uma espécie para outra, tá? E ele depois foi ridicularizado por várias razões. Ele, né, você pensa que uma pessoa que escreve 5 autobiografias tem algum problema. Ele escreveu muitos livros, mas 5 autobiografias realmente é uma coisa complicada. Uma das pessoas que batia de frente com ele na época, né, na França, era o Buffon, e era um cara que estava muito ligado à ecologia e histórias naturais, né? O livro que eu vou te mandar para vocês aí do Mair, o capítulo, se vocês lerem, ele tem determinado apreço pelo Buffon, então ele fala que é talvez o biólogo mais influente do século XVIII, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas, né? A gente tem o Linneu aí no páreo, realmente não é uma pessoa... Apesar de todas essas coisas, o trabalho do Linneu é inacreditável, se vocês forem ver, né? Realmente impressionante o que o cara foi capaz de fazer. E ele preparou o terreno aqui, porque ele tinha várias ideias que estavam muito mais, permitiam muito mais você transitar para uma ideia de evolução do que o Linneu, tá? Né? E ele, sim, voltando à teologia natural, né, que aqui ela toma força de novo, o estudo dos trabalhos do Criador para o bem da teologia, né? Agora eu não lembro por que esse slide apareceu aqui. Sabe que às vezes acontece isso, né? A gente volta, revisa tudo e fala, cara, eu não revisei esse slide. Eu acho que talvez eu devesse ter bloqueado ele, eu não bloqueei. Bom, então, para os devotos existia um dilema entre a física e a biologia. A física implica em criação do mundo e leis naturais da física, certo? No mundo biológico exigia intervenção divina contínua, pois eles não conseguiam gerar nenhum tipo de lei, certo? Que delimitasse o que estava acontecendo. Cada lugar você tinha espécies diferentes, adaptadas a condições locais e que não respeitavam as leis da física, muito menos as leis da química, né? Mas a teologia natural deu uma resposta muito boa para isso, né? Contribui muito com o avanço do estudo da adaptação, é só substituir a mão do Criador por seleção natural lá na frente, que tudo ficou mais fácil.
Então toda essa contínua intervenção divina, como as pessoas falavam, olha, né, nesse lugar o que aconteceu foi, né, que você tem uma intervenção divina. Quando surge o conceito de seleção natural que se desconecta de uma intervenção intencional, fica tudo muito mais fácil de ser interpretado. E aí a gente entra na era, tá quase acabando aqui, viu pessoal, na era que está sendo combatido hoje em dia, né? A gente tem hoje em dia uma reação ao iluminismo, basicamente, né? O que a gente está vendo no mundo todo agora. É um período intelectualmente liberal, ele é caracterizado por uma crença, um deísmo iluminado, um deísmo mais flexível, então a gente tem uma flexibilização daqueles dogmas que a gente tinha 1500 anos antes. Deus existe, mas ele não fez o mundo para o deleite do homem, isso é o que o pessoal acredita. Ser supremo, inteligente, mas distante do homem. Isso não era incomum as pessoas nessa época já do iluminismo descambarem para o agnosticismo, ou seja, dizer que não sabe se existe uma divindade ou não, ou mesmo para o ateísmo. Né? E ele é marcado por críticas aos dogmas anteriores, religiosos, científicos e filosóficos. Tá? É nesse métier aí, é nessa mudança do mundo que surge o darwinismo. Né? Ele continua se desenvolvendo, né, mesmo após a morte de Lamarck, e a teologia natural e o design, né, seguem fortíssimos até 1859. Né? E essa herança são duas grandes revoluções que Darwin propõe com esse livro, né? São duas fortíssimas. A primeira dela iguala o homem a outros animais, todos temos uma origem comum, então a gente não é uma formação especial, como você tinha colocado. Isso é filosoficamente arrasador para o ser moderno, né? E a segunda é que as causas da evolução, certo? Então Darwin era contra o saltacionismo dos essencialistas, então você pula de uma espécie para outra, na verdade você tem uma mudança gradual, né? E era contra a tendência à perfeição do Lamarck. Então ele defende um gradualismo, né, que os representantes modernos dessa batalha eram dois filósofos, um deles, o que mais representa o gradualismo é o cara do gênio egoísta, que ficou mais conhecido pelo Deus Ovelúbio. Ninguém sabe? Oi? Obrigado, você sabe? Ninguém nunca ouviu falar de Richard Dawkins? Sim, é aquele que escreve o gênio egoísta. Tem vários outros, mas ele é um grande divulgador científico, né? E o Dawkins, na verdade, ele começou com uma grande defesa do gradualismo. E o pessoal mais da paleontologia, não é de se estranhar, acreditava que você tinha mudanças bruscas de um grupo para outro, porque muitas vezes você tem buracos no registro fóssil, né? Mas o Darwin não, ele parte do gradualismo, né? E ele parte finalmente para definir a evolução como um fenômeno de dois passos. Acho que eu comentei isso com vocês na aula passada, né? Você gera diversidade e depois você tem um evento que seleciona dentro daquela diversidade o que é mais apto nas novas condições que se apresentam. Então lembrem, a evolução não gera produzindo mudança, né? Ela filtra a mudança que já existe. Tá? Essa primeira revolução aí, né, do igualar o homem aos outros animais, por incrível que pareça, foi muito mais facilmente absorvida do que a segunda, que é o mecanismo para a evolução. Simplesmente que a gente não entendia nessa época de onde que vinha a diversidade. Né? Então, o Mendel estava lá fazendo experimento com ervilhas, já se sabia no trabalho do Mendel, mas isso não tinha sido divulgado para ninguém. Né? E aí, só após a síntese evolutiva, né, em 1936 e 47, da qual Mayr é um dos nomes importantes, quer dizer, em 47, né, em 1936, ele já estava caçando ave aí, do paraíso, foi o primeiro cara a descrever aves, o paraíso é um especialista em aves, ele já estava participando, né, e esse livro aqui, pelo menos, que é o Desenvolvimento do Pensamento Biológico, é um livro de 1983 já, e acho que ele lançou o último livro dele em 2008, 2010, uma coisa assim, quando ele faleceu com mais de 100 anos. Tá certo? Então isso é uma pequena introdução para vocês verem como que as coisas mudaram. Tá, pessoal? E como foi importante, né? E quem tem interesse em ver isso aqui em um pouco mais de detalhe, eu vou deixar